Olá, boa noite. Pessoal, vem chegando. Estou postando aqui qual que vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje, que vai ser sobre o meio ambiente, os efeitos positivos da quarentena no nosso planeta. Eu vou terminar de escrever aqui e já vou chamar nosso entrevistado. Um minutinho. Beto. Beleza. Uma coisa de cada vez, né? Pra gente não ficar... Certo. Vamos aguardar ele entrar aqui, então. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Participem conosco. Vocês podem enviar suas perguntas. Podem dar um salve aí, aproveitar a linha do tempo. Boa noite, Ana. Aqui. Eu estou fazendo a solicitação, mas não está... Vamos ver se já foi. Ah, agora foi. Tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Tá um pouquinho escuro, a gente não tá conseguindo ver muito bem seu rosto. Então, peraí. Melhorou? Ah, melhorou. Muito prazer. Prazer. Enquanto o pessoal vem chegando aí, quem não Uhum. conhece o jornal... Vamos apresentar primeiro o Beto, né? Primeiro o nosso convidado. O Beto Mesh, é isso? Beto Mesh. Ah, deu uma cortadinha. Vamos ver se a conexão permanece boa. Professor Beto é advogado, especialista em direito ambiental, coordenador geral do Seminário Cidade Bem Tratada e presidente da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas. O Cidade Bem Tratada, então, é um seminário que acontece anualmente desde 2012. Né? Nesse ano de 2019 foram 700 participantes entre gestores públicos, prestadores de serviço, iniciativa privada, universidades, para falar sobre situação das águas, energias renováveis e a política nacional de resíduos sólidos. Em 2020 vai acontecer a nova edição do seminário em Porto Alegre em novembro, isso? Glaucia, nós estamos mobilizados para isso. Né? Se tudo ocorrer bem até lá, está tudo reservado, tudo combinado para o dia 4 de novembro. Vamos ver como é que as coisas ficam até lá, né? Mas Sim. esperamos que sim. E o seminário, a participação é aberta? Qualquer pessoa pode participar? Como é que é? Sim, tem que só se inscrever no site, ainda não tá aberto ainda as inscrições, mas o site é o www.cidadebemtratada.com.br e as inscrições são sim gratuitas. Maravilha. Se possível, estaremos lá. Ótimo. O jornal Praia do Rosa é um jornal impresso aqui da região de Imbituba e Garopaba, a gente fica aqui no meio. Nós somos um veículo direcionado para o compartilhamento de boas iniciativas, boas práticas, bons projetos, né? A gente tem uma pegada um pouco diferente aí. E o meio ambiente é um assunto que tem muito espaço no nosso jornal. E a gente acredita que nesse momento de transformação, a gente precisa se conectar um pouquinho melhor, né, com o meio ambiente, entender como ele funciona e trabalhar a favor dele. Dentro dessas nossas buscas por informações positivas, a gente se deparou ultimamente com muitas informações sobre a reação do planeta nessa quarentena, né? Sobre a parada de tudo, redução de barulho, redução de emissão de gases, até os pandas da China parece que estão acasalando. Professor, qual que é a sua visão sobre isso? Tu colocaste bem, a gente está num momento de reflexão sobre tudo que está acontecendo, né? Mais solidariedade, mais preocupação com os outros, mais preocupação com a saúde pública, né? E a saúde pública, a saúde depende da saúde do meio ambiente.
né? Isso está totalmente entrelaçado, totalmente relacionado. Nós não vamos ter saúde humana sem saúde da natureza. E está demorando para cair a ficha, está demorando mesmo. Talvez agora ajude um pouco a cair um pouco a ficha. Agora, tu colocaste também bem alguns dados. No momento em que o ser humano deu um tempo para o planeta volta a respirar. Então nós estamos vendo aí cidades como São Paulo, por exemplo, com 50% menos poluição atmosférica, né, o que era o céu era cinza e voltou a ficar azul, né? Veneza, que eu tive o privilégio de conhecer, inclusive, canais sujos e até fedorentos, estão cristalinos novamente, voltou a ter peixe, os pandas, como tu colocou, agora nós temos ainda muito desmatamento ocorrendo na Amazônia e outros locais, né? Porque o grileiro, quem faz a queimada, né? Essa pessoa ilegal, que é criminosa, ela não descansa, né? Ela não está nem aí para o coronavírus, até porque ela é pior do que um vírus. Então esse é o grande problema aí. Mas é uma reflexão no sentido do seguinte, nós temos que repensar a forma de nos locomover, né? Repensar a forma de produzir, né? Nós temos problemas aí também, nós temos uma diminuição do material reciclável, porque muitos catadores não estão fazendo mais a triagem do material reciclável. Então está havendo um aumento, não há dados ainda, não há dados, mas há uma tendência de aumento de resíduos sólidos e dentro desse aumento, menos reciclagem, né? Esse é um outro dado importante para colocar aí. E um outro dado fundamental que os cientistas estão colocando é o seguinte: quando tu está num ecossistema preservado, numa biodiversidade muito rica, né, num bioma, num ecossistema, nós vamos ter ali vários tipos de seres vivos. Micro-organismos, bactérias, vírus, mosquitos, sapos, lagartos, mamíferos, um comendo o outro. No momento em que tu entra nesse habitat, tu desequilibra esse habitat natural, tu acaba com o ciclo de vida desse ecossistema e justamente aqueles micro-organismos e mosquitos que tinham predador deixam de ter predador. E daí, então, o recrudescimento da dengue, o surgimento do ebola e agora do coronavírus. Ou seja, está comprovado que a degradação dos ecossistemas está fazendo com que surjam vetores e doenças como nunca antes visto. Os cientistas também afirmam que nos últimos 50 anos, a maioria das doenças novas que dizimaram pessoas vieram de destruição de ecossistemas na Ásia e na África. E agora o que está ocorrendo na Amazônia e o que já tinha ocorrido na Mata Atlântica, que é o bioma que nós estamos inseridos. Sim. Disseste ali, né, sobre São Paulo, 50% menos de poluição. Atmosférica. Essa poluição atmosférica. Essa poluição, ela, sabes dizer, ela vem mais da indústria, ela vem dos carros, é tudo junto? Não, bem colocado. Nas cidades, né, nas capitais, nas cidades metropolitanas do Brasil, no mínimo 80% da poluição atmosférica vem dos veículos. Porque a indústria já está mais controlada, ela é fixa, então tu consegue a importância da licença ambiental, né? Não tem a licença ambiental para tu se locomover de carro, tem a licença ambiental para produzir o carro. Depois que ele vai para a rua, não tem mais nada de controle para ele. É um absurdo isso no Brasil. Já a indústria não, a indústria ao menos, não que ela não polua, mas ela tem um controle, ela tem um estudo prévio a ser feito, ela tem que previamente garantir menos impacto ambiental, que se dá através da licença ambiental tão criticada hoje no Brasil, a licença ambiental que atravanca o desenvolvimento do Brasil. A licença ambiental está salvando vidas há muitos e muitos anos no Brasil, essa que é a verdade. Então, a indústria ela passa a ser mais controlada, o que não ocorre com os veículos. E mais, nós temos um péssimo combustível, nós temos uma péssima gasolina, que ainda tem chumbo, né? Em alguns casos, nós temos benzeno na gasolina, ela é cancerígena, a nossa gasolina é cancerígena. E nós temos o pior, nós não temos um diesel, nós temos um veneno, chamado diesel no Brasil. Nós temos o diesel 500, proporção para enxofre.
Na Europa só pode ter o S10 em proporção para enxofre. A nossa frota é movimentada com S500, é um dos piores diesel que tem no mundo. E nós subsidiamos isso. Enquanto a Europa vai acabar com o diesel agora, mesmo o S10, nos anos agora, na década de 20, nessa década, nós estamos subsidiando o diesel. A Petrobras ainda fabrica o S500, que não é, como eu falei, um combustível, é um veneno. Então, isso não tem controle, não há controle disso, porque essa frota circula sem controle, com exceção da frota de ônibus, que, por obrigação legal, tem que fazer a chamada inspeção veicular. A nossa frota não tem inspeção veicular para poluição atmosférica. E ainda dizem que o Brasil é um país que cuida do meio ambiente. Não cuida do meio ambiente. Nós temos um dos piores índices de saneamento básico do mundo. Nós temos um dos países que menos recicla no mundo. De plástico, nós só reciclamos 1,2% do plástico produzido. 1,2% apenas. E dizem que o Brasil se desenvolve porque cuida demais do seu meio ambiente. A Mata Atlântica, que é o nosso bioma, ela foi extinta em 92%, nós só sobrou 8% da Mata Atlântica. É a mata tropical mais ameaçada do mundo. Falo da Amazônia, mas temos a mata tropical, que é pior ainda. E por que tem aqui na região sul, que é subtropical, como é que tem febre amarela que é tropical? Porque nós acabamos com o ecossistema chamado Mata Atlântica. E as pessoas brincam com isso, riem disso, acham que isso é bobagem. Nós temos que nos preocupar com outras coisas. Que do coronavírus. Nós temos que nos preocupar com a economia, não é com o coronavírus. Nós temos que nos preocupar com desenvolvimento e não com o meio ambiente. Pior é que isso ainda acontece em pleno século XXI. Então, infelizmente, essa reflexão ela não vem, né? Mesmo com uma catástrofe como essa, que é o coronavírus e outras que tantas ocorreram, como Brumadinho e Mariana. Olha, foi o maior desastre ambiental de mineração no mundo, né, em toda a história. Ao invés de nós sermos mais rigorosos na licença ambiental, tramita no Congresso Nacional, justamente com o apoio do governo federal, uma medida para aliviar, para flexibilizar a licença ambiental, depois de tudo que ocorreu aqui em Mariana e Brumadinho. Então é difícil, né? É muito difícil lidar com esse tema, porque as pessoas realmente não dão a importância que deveriam. Professor, a questão do desmatamento, para nós aqui da região sul, parece tão distante, né? E o desmatamento da mata tropical já aconteceu, mas quando eu comprei esse terreno já estava assim. O que a gente pode fazer efetivamente agora, no nosso contexto, para contribuir, para tentar ajudar de alguma forma, né, a frear o desmatamento ou, de repente, a reflorestar alguma área? O que a gente pode fazer enquanto cidadão comum aqui? Bom, duas coisas, né? Primeiro, todo cidadão comum é importante que ele se informe, acompanhe as medidas e se organize, né? Por exemplo, o que dá para fazer aí? Eu, como militante, como advogado, embarguei o Rosa Norte. Isso ajudou todo mundo. Nós temos... Fiz isso com quem? Com a Procuradoria da República, na Lúcia Hartmann. Então, todo o Rosa Norte está preservado. Nós ganhamos isso no STJ. Então, as pessoas podem fazer muito mais do que simplesmente não colocar o lixinho no chão, porque isso é muito óbvio. Não botar lixo no chão é muito óbvio. As pessoas podem fazer muito mais, elas podem se unir, elas podem se organizar, né? Elas podem se mobilizar mais. A Alemanha vai desligar sua última usina nuclear em 2024 por militância do seu povo. O povo alemão disse não, nós não queremos mais. Por muita militância, por muito trabalho, ações na justiça, audiências públicas. E isso aí, não tem outro jeito. No mundo inteiro é assim. Então, primeiro, as pessoas se informarem, participarem das coisas, se organizarem, porque através de associações e de ONGs, dá para fazer, através da imprensa, como é o teu caso, dá para fazer muita coisa, não só individual, mas macro. E em termos individuais, dá para fazer também muito. Essa área degradada que tu colocaste muito bem aí, ela pode ser regenerada. Eu posso plantar árvores nativas. Eu posso construir e preservar ao mesmo tempo e até regenerar.
né? Eu posso separar o resíduo sólido que eu gero e ainda gerar emprego e renda para pessoas mais carentes. Ao invés de enterrar o lixo, eu reciclo o lixo, que deixa de ser lixo e passa a ser resíduo sólido, porque ele passa a ter um valor econômico por trás. Né? Não esbanjar da água, né? Andar mais a pé e de bicicleta, menos carro, menos motor. Tu falou em poluição sonora, menos motor, gente. Menos motor, muito motor, tem motor demais no planeta. Vamos andar mais de bicicleta, andar mais a pé. Faz diferença isso, sim, em termos de escala. Né? Quanto mais pessoas adotarem esses métodos, melhor. Está morando aí no Rosa, deve ter um terreno, faz uma tua horta, planta, produz o teu próprio alimento, ao menos em parte, né? Uma parte dele, não todo, mas uma parte. Né? Faz a tua horta. Separar o resíduo sólido não é só separar o reciclável, plástico, metal e papel, né? E vidro. Não só isso, mas o orgânico também, as cascas, isso pode se transformar em composto, em terra, para fazer a tua própria horta, digamos assim, né? Tu está usando menos fertilizante químico, menos agrotóxico, então também está ajudando a ti mesmo e ajudando as pessoas de uma forma geral. Então tem muita coisa para ser feita assim, né? Hoje as pessoas têm a internet para saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então as pessoas têm que se sensibilizar mais e tomar atitudes e ser mais coerente, né? As pessoas reclamam demais, lamentam demais, mas não fazem muitas vezes a sua parte. Sim. A Lid mandou aqui perguntando para o professor, né, por que que isso acontece aqui no Brasil, na sua opinião? E eu já queria emendar, e aí, se o senhor quiser já emendar na resposta também. Essa questão. Bom, vamos uma de cada vez. Sim, mas aqui no Brasil, o que ela quis se referir, que eu não entendi só. Eu acho que, Lid, pode complementar aí se quiser, mas eu acho que quando ela enviou a resposta, ela estava falando da questão da falta de amparo jurídico, né, para as questões ambientais, assim, a flexibilização. Não, isso é uma tentativa. Nós temos, tanto é que nós embargamos o Rosa Norte, porque nós temos uma legislação excelente de proteção do meio ambiente. Ela só não é aquilo que dizem que é a que acaba atravancando o desenvolvimento. Né? E foi alterado o Código Florestal em 2012. As nossas florestas, as nossas matas, a nossa vegetação nativa está muito, muito, muito menos protegida do que antes de 2012, quando veio a nova lei. Né? Quando a esquerda e a direita se uniram, o pequeno e o grande se uniram para justamente sacanear com as nossas reservas florestais. Essa que é a verdade. Né? Porque o dinheiro está acima de tudo. Não é só do grande. O pequeno pensa assim também. O dinheiro está acima de tudo. Eu quero pensar no meu, na minha família e o resto que se dane. Então, transformaram o Código Florestal Federal em 2012 numa conta de retalhos, uma vergonha. Mas mesmo assim temos artigos que conseguem segurar a proteção das nossas matas, assim como a Constituição Federal, que é excelente. O que eu quis dizer é o seguinte, há uma tentativa, e já se conseguiu alguma coisa, de justamente flexibilizar o instrumento licença ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental que vai conceder ou não, e como conceder, se conceder, as licenças ambientais. Há uma pressão muito grande para que isso seja alterado. Né, que essa licença, então, seja flexibilizada. Agora, nós temos uma boa legislação ambiental, sim, mas ela é só usada praticamente pelo Ministério Público. A sociedade não utiliza as ferramentas ambientais para se proteger. Né? E é difícil mesmo, porque tem que se organizar, né? Tem que dedicar tempo para isso, tem que dedicar estudos para isso. E realmente é difícil, mas não tem outra saída. Numa democracia, necessita-se de cidadania. Não há saída para isso. Tem que ter cidadania, não adianta. Certo. Resíduo a recurso, sim, Graciane, concordamos. Podemos plantar em sistemas agroflorestais, ó, o Lenze Agrofloresta. Ótimo. Floripa gastou em 2019 30 milhões para destinar lixo para o aterro. A situação aqui de Santa Catarina é um pouco complicada. Aqui na nossa região,
para quem não sabe ou já sabe também, reforçar. Nós temos duas usinas de reciclagem, uma é a Resambi, que atende Garopaba, e tem também a Cooperativa de Catadores de Imbituba. E ambas iniciativas reclamam que não há separação do lixo, na maior parte, né? Então, eles já estão fazendo um trabalho de triagem que está comprometido, principalmente no verão, quando aumenta o nosso fluxo, né? Até triplica a nossa população e aumenta a geração de resíduos. Então, aqui acho que a gente está muito devagar ainda. Para quem vive do turismo, das belezas naturais, a gente faz basicamente nada. Essa questão da separação de resíduos é uma das vergonhas do Brasil, né? Em primeiro lugar, metade dos municípios da região sul, hein? Não é? Falando da região sul do Brasil. Metade ainda não disponibilizam de coleta seletiva. E aqueles que disponibilizam coleta seletiva, a maioria das pessoas não separa os resíduos. É o caso aí do Rosa, Garopaba, aqui na Guarda, em Baú e Pinheira também. Tem separação, a maioria não separa. Em Porto Alegre, a maioria não separa. Tem muito gaúcho aí. 70% dos cidadãos porto-alegrenses não separam seus resíduos sólidos. E a separação de resíduos sólidos em Porto Alegre é desde 1990 e nunca deixou de funcionar. Então as pessoas reclamam do prefeito, reclamam do Congresso Nacional, reclamam do presidente da República. Tá, tem que reclamar mesmo, mas o que eu estou fazendo? Porque quanto menos separar resíduo, mais poluição eu vou ter, mais lixo eu vou enterrar ao invés de reciclar, mais transporte, porque ao invés de ir para um galpão, vai lá para um aterro sanitário, que é muito distante, mais pneu, mais diesel, né, mais enxofre, e o custo é muito maior, porque a prefeitura tem que pagar para seu caminhão entrar lá dentro do aterro sanitário. Tem um custo para isso. No galpão de triagem não acontece isso. No galpão que recebe justamente a separação do resíduo sólido. Então é uma questão ética aí. Quem não separa o resíduo está comprometendo as finanças do município e está fazendo com que aquele que separa o resíduo pague mais pela gestão de resíduo sólido. Porque separar é mais barato para o erário público. Além da questão ambiental e social que eu falei aí. Então é inadmissível, na minha opinião, quem não separa resíduo sólido, cidadão não é. E não tem direito de reclamar absolutamente nada. Minha opinião. Se tem coleta seletiva e a pessoa não separa o resíduo sólido, tem que ficar quietinha, caladinha, porque não é uma pessoa ética. Ela está furtando qualidade de vida do outro. Que é a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade do solo, e ainda tensionando o erário público em virtude do aumento que é levar o lixo misturado para ser enterrado, e ainda deixando de que esse material possa servir a pessoas carentes que não têm outro local para trabalhar. A Lid mandou aqui também questão política ou falta de educação ambiental. Qual é a sua visão? O senhor trabalha na área da educação já com a academia, né? A gente observa aqui, a gente frequenta bastante as escolas e a gente vê uma atitude, né, de preocupação com o meio ambiente muito maior, eu vejo, do que na época que eu estudei, por exemplo, né? Não tinha essas disciplinas na minha escola, pelo menos. E agora a gente vê, né, uma movimentação maior. O que o senhor acha disso? Sim, nas escolas a gente sente uma melhora com relação, principalmente à questão de resíduos sólidos, hortas, né? Alguma coisa nesse sentido, mas ainda muito aquém, viu? Muito aquém. Nós não temos um plano, porque a educação ambiental não precisa ser uma disciplina. A educação ambiental pode e deve estar em todas as disciplinas. É isso que se quer. Na matemática, no português, na história, em biologia, geografia. Ali vai estar a educação ambiental. E a educação ambiental fora da sala de aula também, ali no recreio. Qual é a alimentação que vai ser dada para os alunos? Se trabalha a separação de resíduo ali já, se fala de agrotóxicos, se fala de fertilizante químico, isso também é educação ambiental, não é só lá na sala de aula, aquela coisa caretinha lá dentro da sala de aula. E mais, essa criança ou esse adolescente sai da escola e vão para uma cidade, vão encarar uma cidade também com educação ambiental. Tem educação ambiental no posto de gasolina?
tem educação ambiental na igreja, tem tem educação ambiental no restaurante, tem educação ambiental, etc, etc, etc. Não, não tem. Educação ambiental é uma obrigação de todos, não é só do poder público. Todos nós devemos fazer educação ambiental, como estamos fazendo agora nesse programa aqui. Nós não temos que esperar pelo poder público para que as coisas ocorram. Ao contrário, nós temos que ajuizar ações contra o poder público. Foi o caso do Rosa Norte. Foi uma ação contra a prefeitura de Imbituba e contra o órgão ambiental do estado de Santa Catarina. Eu vou ficar esperando pelo poder público para proteger o meio ambiente? Nós é que temos que fazer as coisas, nós é que temos que pautar, nós temos que fazer, e não esperar pelo poder público. O poder público muitas vezes é o nosso maior inimigo. O que não quer dizer que a gente não tenha que reclamar e cobrar do poder público. Sim, mas são coisas paralelas, são coisas distintas. Não quer dizer que a gente não tenha, que não deva ir nas audiências públicas, participar do parlamento, isso é fundamental, né, provocar o debate no bom sentido, né, o debate científico, saudável, respeitoso, isso tem que ser feito. Então isso vai ser feito no poder público também. Mas quando o poder público está contra o meio ambiente, nós temos que justamente ajuizar ações contra ele. Então não dá para esperar pelo poder público. Agora a educação ambiental está muito aquém perante o poder público? Está. O poder público deveria fazer mais a educação ambiental. Mas e nós estamos fazendo educação ambiental? As nossas instituições estão fazendo, o CREA faz educação ambiental, a OAB faz educação ambiental, que nem eu falei, o restaurante lá, o posto de gasolina, todos têm que fazer. A igreja, todos têm que fazer educação ambiental. Educação ambiental é educação. O que é educação ambiental? É educação, assim como educação do trânsito, assim como bons modos. Ninguém vai chegar agora aí no meio de Garopaba e tirar a roupa e ficar berrando. Por quê? Porque ela aprendeu que não pode fazer isso. Isso é educação. A educação ambiental faz parte desse processo de educação que a sociedade tem que fazer e não apenas o poder público. Certo. Estamos de acordo. Vou dar uma passada nas perguntas aí do pessoal que está chegando e vamos ver. O Kinza Surf. O Kinza deve estar agora nervoso que não está podendo surfar. O desmatamento no Brasil aconteceu em sua maioria nos anos 70, 80 e 90. Professor, você acha que a nova geração pode ser a saída para recuperar a mata nativa? Não, a mata nativa foi... Junto... Eu não entendi. Ele disse que o maior desmatamento no Brasil aconteceu de 70 a 90. Essa é a primeira informação. Não, a Mata Atlântica começou no início do século XX, só se ele está dizendo da Amazônia. Na Mata Atlântica começou antes, já no início do século XIX, no início do século XX. Os imigrantes, depende do local que ele está querendo se referir. No mundo, no Brasil é isso, a Amazônia ela teve um período de diminuição com o INPE, né, que foi ali nos anos 2002, 2004 para cá que houve uma diminuição com controle maior. Agora, é extremamente preocupante. O Brasil é o quarto maior emissor de gases estufa no mundo por causa das queimadas. E não tem queimada só na Amazônia, tem queimada aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nos campos de cima da serra, se queima direto, todos os anos. Sim. Ele colocou aqui se a geração atual poderia ser a saída, né? Porque a gente está muito atrasado, né? Mas eu queria aproveitar já o gancho dele e perguntar para o senhor, eu acredito que nós, como consumidores, temos um grande papel também na hora de escolher as marcas que a gente se identifica, os produtos que a gente compra e pensar um pouquinho na origem deles e como que eles vieram parar ali, né? E é um poder de troca muito grande, porque se eu não financio determinada marca, ela não vai existir mais, né? Dá para a gente também militar da forma que a gente consome? Sem dúvida. Foi o que eu coloquei, nós temos atitudes individuais e coletivas para fazer. A coletiva é essa maior, de forma organizada, né? Via associação, via ONG, via imprensa, participando dos debates, e a outra é individual. É eu comprar um produto biodegradável para lavar minha roupa, para limpar a cozinha e o banheiro. Tem produtos biodegradáveis, é só ler ali o rótulo, por exemplo. Né?
jamais usar produtos descartáveis, que já é proibido em São Paulo e em vários lugares do mundo. Né? Aquele copo retornável, aqueles talheres e pratinhos retornáveis de uso único, que se chama. Isso é um absurdo. Ele não se decompõe. É inadmissível comprar esse tipo de coisa. Comprar isopor. Isopor não é reciclável. Ele até tem tecnologia para isso, porque as pessoas acham que a reciclagem é uma mágica. Eu vou dizer mais, aquela sacola plástica de supermercado, ela não é reciclável. Para que levar? Para quê? Por que tu não pode levar de casa a tua sacola? Por que tu tem que pegar no supermercado uma sacola plástica que já é proibida no mundo inteiro, menos aqui no Brasil, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro? Por que tem que pegar do supermercado a sacola plástica? Fazer o que com ela depois? Vai usar meia dúzia dela só para lixo. O resto tudo vai ser o que é colocado no lixo. Né? Então, nós temos que evitar esse tipo de coisa, né? Muita embalagem, produzir o próprio alimento, quando não for possível, comprar produtos orgânicos, porque não tem agrotóxico e não tem fertilizante químico. Né? Um exemplo do orgânico vem da agrofloresta, como das pessoas relataram aqui. Né? Então, é fundamental ter essas atitudes individuais, sim. Pensa 2 vezes antes de carro. Vai a pé, vai de bicicleta. Né? Quer dizer, tem tanta coisa para fazer, né? Se informar, se interessar sobre temas ambientais para tu poder ter mais visão, mais sensibilidade com relação ao tema e poder ajudar outras pessoas a entenderem justamente a importância do meio ambiente. Isso também faz parte do processo. A autoeducação ambiental também é fundamental, né? E a partir daí ter atitudes. Sim. Botar na prática, né? A Ana Carla até falou aqui da questão da sacolinha, ela fez uma pergunta, deixa eu ver se eu acho. Pois é, existe alguma lei para proibir? Então, disseste que no Rio e São Paulo já é proibido. Sim. Não existe uma tendência disso se espalhar? A resposta que eu te dou é o seguinte: o lobby da indústria petroquímica é muito forte. E o próprio consumidor, muitas vezes, não abre mão do seu, entre aspas, conforto. Muitas vezes o maior inimigo é o consumidor, e não é a indústria petroquímica. Que nem cigarro. Por que foi tão difícil proibir o cigarro em ambiente fechado? Se é uma coisa tão óbvia. Porque o próprio fumante não abria mão disso. O próprio dono do restaurante não abria mão, porque não queria afastar seu cliente. E aqui, com relação ao tema, esse também é a mesma coisa. Só ouço verdades. É difícil, né? Mas é necessário. A Mayra mandou aqui também. Será que depois da pandemia teremos que lidar com uma pressão ainda maior da economia para distribuir o ambiente? Ou será que investiremos mais em sustentabilidade? Sim, há um receio, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né, depois. Ninguém sabe, né? Nós estamos ainda no meio desse processo, quanto antes puder reverter melhor. A coisa está muito difícil para todos nós, né? Está muito difícil mesmo o que está acontecendo. É um grande aprendizado ao mesmo tempo. Mas o receio é justamente esse, né? Como houve uma estagnação econômica no mundo todo, pode haver agora uma pressão muito grande para acelerar justamente a retomada econômica, o que pode tensionar o próprio meio ambiente. Ou ao contrário, as pessoas refletirem e verem que para ter saúde é importante respeitar o meio ambiente. Infelizmente, eu sou mais pessimista. Eu acho que a primeira versão vai vingar. Pela história, eu vou tentar equilibrar, então, tá? Eu vou pensar positivo para ver se a gente chega num... Não, ótimo. Eu continuo achando que é positivo, embora a tendência seja mais a primeira, em virtude da história da humanidade, né? Não é por uma questão de ser pessimista ou otimista. Sim. A história mostra isso, infelizmente, né? Então, há uma estagnação econômica, se tensiona o meio ambiente. A Graciane, a bióloga, enviou aqui para nós também que os resíduos de Garopaba vêm para o aterro de Biguaçu. Olha quanto é gasto para essa logística. Sim, pessoal de Garopaba, de Imbituba, quem tiver aí, pelo amor de Deus, galera, vamos separar. Já passou da hora da gente separar. Separe esse resíduo aí. Bom, professora, a gente vai chegando no nosso horário aqui. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de vir
nos dar esse tapa na cara, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa botar esses assuntos em pauta, e precisa pensar cada vez mais no nosso papel aqui enquanto habitantes desse planeta. A gente usa o planeta, a gente estraga a nossa própria casa, a gente vai ficar sem casa e o planeta vai continuar aí. E aí eu queria deixar um espaço para o senhor fazer umas considerações, se quiser fazer algum convite, se quiser sugerir alguns conteúdos também, acho que é legal. Livro, canal do YouTube, site, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, tanto jurídico quanto assim de informação. Não, legal, obrigado, Glaucio. Eu estou aqui do ladinho, aqui, estou na Guarda-Embaú e Pinheira aqui do lado, né, bem pertinho, a gente está na mesma região aí, que é uma região belíssima, né, e ainda relativamente protegida e preservada, né. Mas eu queria, bom, uma sugestão, eu gosto muito da página do Ciclo Vivo na internet, é muito legal, são toques bem objetivos e fáceis para quem quer as coisas assim mais do dia a dia, é o Ciclo Vivo, né? Porque tem muita coisa para falar, a gente nem falou de energia renovável, por exemplo, que é um outro tema bem amplo, mas esse é uma página que traz muitas informações. E aproveitar, deixa, Glaucio, para convidar a todos, se tudo ocorrer bem, está ao menos previsto para o dia 4 de novembro, o seminário Cidade Bem Tratada, que vai tratar desses temas todos e outros, né? A gente traz palestrantes especialistas de outros estados, enfim, é uma troca muito grande de informações e de conhecimento e muito debate, né? Se garante muito debate à plateia para que ela possa participar do processo de reflexão e de debate. Então é 4 de novembro, no auditório do Ministério Público, lá em Porto Alegre, se tudo ocorrer bem, e se Deus quiser, vai tudo ocorrer bem até lá. Sim, ficamos na torcida. Eu vou deixar os espaços do jornal sempre abertos para quando você quiser contribuir, assim como as pessoas que estão participando aí. Nosso projeto é colaborativo, então quem tiver algo para compartilhar, algo de positivo, algo que nos impulsione a melhorar, a se desenvolver, o espaço está aí, agora mais no web do que no impresso. Então, vamos ver, de repente a gente faz um post depois com esse link do Ciclo Vivo e vamos ficar ligado aí no seminário para a gente divulgar também. Isso, o que tu precisar de informação, liga pra gente que a gente está aí para ajudar também. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aí, que enviou as perguntas, que participou. E continuamos aí trabalhando pelo bem. Tenham um ótimo final de semana, uma boa Páscoa e aproveitem para separar o lixo em casa, fazer sua composteira. Tá cheio de dicas no perfil do Jornal PDR. A gente ensinou a fazer composteira essa semana. A gente está trabalhando com o pessoal da Agrofloresta, que está dando altas dicas sobre solo, sobre época de plantar, sobre as fases da lua. O Lenze Agrofloresta, que comentou aqui, também tem um projeto muito legal que ele ensina a fazer tudo. Lugar não falta para aprender, gente. É só buscar um pouquinho. Não queimem as folhas. A folha é a riqueza do solo. Quer ter terra, tem que ter folha. Não queime as folhas. Ao invés de tu poluir a atmosfera, tu está enriquecendo o solo ao deixar a folha lá. Olha aí, essa foi de brinde. Obrigada, professor. Vamos deixar aí aberto, né, para de repente no próximo momento a gente falar sobre outros tipos de tecnologias renováveis, né? Vamos explorar mais esse assunto. Isso aí. Parabéns aí, muito legal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais.